Boa tarde, crianças. Vamos ouvir uma história? Mais uma história que fala do vento. Era uma vez um rei que tinha orelhas de burro, longas e peludas orelhas de burro, que podiam se abanar esfregando uma na outra. Esse era um segredo terrível. O rei, por causa delas, usava um gorro de ponta que ficava bem enterrado na sua cabeça até o pescoço. Só era permitido uma pessoa cortar-lhe os cabelos, e era um velho barbeiro, calado, sisudo e fiel. Isso era um segredo que não se falava. Mas não há mal que sempre dure. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca termine. O velho barbeiro morreu. E agora? Procuraram, encontraram um barbeiro muito alegre, profissional e capaz, que aceitou a incumbência e veio ao palácio, e o rei lhe exigiu absoluto sigilo. Ele não podia falar para ninguém desse defeito que o rei possuía. E o rapaz começou a trabalhar. Mas aquele segredo o incomodava muito. Ele já não conseguia mais conversar com as pessoas. Ele tinha medo de repente escapar aquela história. Então, ele que era tão bem-humorado, mudou até o seu humor. Ficou calado, sisudo, evitando falar com qualquer pessoa. Tinha medo até de falar à noite dormindo e acabou por se isolar, morar longe de todos e sozinho, para não deixar escapar esse segredo terrível. E os dias foram passando e ele cada vez foi ficando pior. Aquilo lhe pesava de uma maneira terrível. Até que um dia ele teve uma ideia. Se afastou bem longe para um campo distante, onde não havia nenhuma casa, nenhuma cidade por perto, a 7 léguas de distância. E lá ele cavou um buraco profundo que tinha 7 metros de comprimento. Com uma corda ele desceu até lá embaixo, se acocorou bem no fundo e gritou com toda a força: "O rei tem orelhas de burro! O rei tem orelhas de burro!" Ai, suspirou. Que alívio ele sentiu. Escalou de novo na corda, fechou o buraco, colocou terra, cobriu todo o buraco, colocou algumas pedrinhas, deixou alguns matinhos por ali e foi-se embora. Foi trabalhar. Nunca mais teve vontade de falar daquilo e continuou trabalhando tranquilamente, feliz, guardando o segredo, nem pensando mais naquele segredo. O tempo passou e foi passando. E lá naquele buraco, uma sementinha germinou. E essa sementinha começou a crescer, atravessou toda a terra, colocou a cabecinha para fora e começou a crescer em direção à luz do sol. Era um bambu, elegante, fininho, delicado, um verde maravilhoso. E aquele bambu foi crescendo e se transformando numa toiceira de bambu, daqueles bambus finos e compridos, bem delicados e elegantes, que quando o vento passa, balançam e cantam e dançam. Então, quando uma brisa suave passava por ali, os bambus elegantes e fininhos lá em cima
balançavam e se tocavam e sussurravam: o rei tem orelha de burro, o rei tem orelhas de burro, o rei tem orelhas de burro. Se essa brisa se transformava num vento mais forte, o bambuzal cantava suavemente, mas cantava ensurdida. O rei tem orelhas de burro, o rei tem orelhas de burro, o rei tem orelhas de burro. Em muitas vozes soava aquela canção interminável até o vento parar. E quando vinha uma tempestade e um vento sul misturado com leste, de rajadas terríveis, então era um horror. No meio de todo o barulho da tempestade, ouvia-se berros: o rei tem orelhas de burro! O rei tem orelhas de burro! O rei tem orelhas de burro! Era um horror. Um dia, um caçador se perdeu por ali e teve que se abrigar por ali. Achou um lugarzinho meio escondido e lá ele ficou. E veio uma tempestade, daquelas de ribombar, soltar relâmpago para todo lado e o vento fazer tudo dançar. Qual não foi a surpresa quando ele começou a ouvir: o rei tem orelha de burro! O rei tem orelha de burro! O rei tem orelha de burro! Assim que começou a clarear o dia, que o caçador pôde se localizar com a luz do dia, dali ele saiu correndo, foi para a cidade. E lá chegando, ele contou para Deus e todo mundo o que ele vira e ouvira. E a notícia começou a se espalhar, primeiro de boca para ouvido, de ouvido para outra boca, de outra boca para outro ouvido, e a notícia foi se espalhando e as pessoas começaram a rir e a piscar os olhos e começaram a falar: peraí, é verdade, o rei nunca tira esse gorro, ali tem coisa, ali tem coisa. E o boato foi se espalhando e as pessoas começaram a fazer romaria para ir até onde estava esse bambuzal e eu vi que de fato aquilo acontecia. Tanto foi a fofoca que se espalhou por todo lado até que chegou no palácio. E o rei a ouviu. Horas, bolas! A única pessoa que sabia do segredo era o barbeiro, pois logo foi mandado o pelotão à casa dele e o trouxe preso. Ele estava apavorado, desesperado. Foi levado à frente do rei. E lá ele contou, balbuciando, tudo o que havia acontecido com ele. O desespero que ele passou, porque ele não queria contar o segredo, mas aquilo o atormentava. E ele contou que ele teve essa ideia e foi lá no campo. Tomou cuidado porque estava longe de tudo, fez um buraco de 7 metros e lá dentro ele gritou. Gritou o segredo, mas ele tinha certeza que ninguém tinha ouvido. E aí ele fechou o buraco bem fechado, colocou terra até em cima, umas pedrinhas e ainda deixou crescer uns matinhos. E foi-se embora feliz e nunca mais sentiu nenhum medo, porque não tinha mais vontade de contar o segredo. O rei percebeu que ele estava falando a verdade. Além do mais, ele já tinha mandado alguém verificar essa história do bambuzal. Alguém de confiança, dos seus soldados, que tinha ido lá num dia de vento e tinha ouvido o bambuzal contando o segredo do rei. O rei, então, o perdoou e viu que não tinha problema nenhum. Ele tinha mesmo aquelas orelhas, o que fazer? E assim foi que tudo voltou calmamente ao lugar. E nessa noite, o rei dormiu tranquilo e o barbeiro também. Qual não foi a surpresa do rei
Na manhã seguinte, quando foi se barbear e olhou no seu espelho, as orelhas desapareceram. Agora ele tinha orelhas normais. O rei ganhou um presente pela sua bondade e assim acabou-se a história. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser que conte outra.